Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão aos discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Filhos queridos, é quinta-feira eucarística, sem dúvida, sempre. Mas hoje Deus nos dá o privilégio de celebrarmos em plena quinta-feira Nossa Senhora do Carmo, a mãe do Santo Escapulário. Vamos cantar aquele que está marcado como canto final ali, só para lembrar. Senhora do Carmo, estendei-nos vossa mão, vosso escapulário nos liberte da aflição. Virgem Mãe do escapulário, vossas bênçãos derramai sobre os filhos rumo ao Pai. Virgem Mãe do escapulário, vossas bênçãos derramai sobre os filhos rumo ao Pai. Senhora do Carmo, estendei-nos vossa mão, vosso escapulário nos liberte da aflição. Virgem Mãe do escapulário, vossas bênçãos derramai sobre os filhos rumo ao Pai. Virgem Mãe do escapulário, vossas bênçãos derramai sobre os filhos rumo ao Pai. Sim, ó Virgem Mãe do escapulário, vossas bênçãos derramai sobre os filhos rumo ao Pai. O Evangelho de hoje nos fala de Nossa Senhora, e que Jesus faz um tremendo elogio à mãe, dizendo que maior do que o vínculo dela que gerou, é o vínculo dela que acreditou. Querido povo de Deus, como é diferente, é estranho, é esquisito celebrar dia de Nossa Senhora do Carmo com as portas fechadas, a igreja vazia, porque é uma festa em que, na minha história vocacional, sempre celebrei com grupos enormes, procissão, multidão, andor. Filhos queridos, eu carrego o Santo Escapulário desde os meus 12 anos, e foi a ela que consagrei o meu sacerdócio no dia da minha ordenação, a Nossa Senhora do Carmo, 25 anos. E por exatamente beber dessa espiritualidade, que é a fonte carmelitana, foi que há 15 anos atrás
quando foi para fundar, erigir essa associação Evangelizar, o projeto Evangelizar, em associação Evangelizar, hoje obra, e gosto de enfatizar que mais do que uma obra, é uma fonte de espiritualidade. Não tinha como não tê-la, colocá-la e propô-la como madrinha dessa obra, a dinda dessa obra. Evangelizar é preciso. O tempo nos faz rezar desta forma nesse ano de 2020, mas graças ao rádio, à TV, às redes sociais, estamos com milhares e milhares de pessoas no Brasil acompanhando esta celebração. Então, tenho certeza que a mãe, a nossa madrinha, Nossa Senhora do Carmo, recebe os nossos louvores e almas devotadas em tudo querer fazer a vontade de Deus. Filhos, Nossa Senhora do Carmo. Por que Carmo? Que vem exatamente do Monte Carmelo, que já é citado com muita clareza no Antigo Testamento, segundo Reis, quando o profeta Elias sobe até o Monte Carmelo, perto da bacia de Haifa, e lá ele vai rogar, pedir, suplicar, para que cesse a seca no tempo do rei Acabe. Ele vai por várias vezes, e é na 7ª vez, tão simbólico, né? Que ele clamando que cesse a seca, um sinal, uma intervenção divina, que ele vê uma pequena nuvem lá no horizonte, uma nuvem. A princípio alguém poderia pensar sem propósito o que significa uma nuvem no horizonte, mas para quem tem fé significa muito. E foi quando Elias, o profeta, o grande profeta Elias, de uma forma muito rápida e fervorosa, chama o rei e disse: Acabe, sela os teus carros, coloque o teu povo para descer, porque a chuva vai chegar. Você pode encontrar isso em 1 Reis, 2 Reis, 1 Reis 18, propriamente dito. Filhos, é lá que começa, a espiritualidade, e fica esse monte santo, assim chamado, o Monte Carmelo, que tive o privilégio de visitar, e de lá trazer um pequeno retalho do manto, lembrando o manto de Nossa Senhora do Carmo, e tenho certeza que muitos de vocês ainda o têm. Em tempo oportuno, pretendo fazê-lo de novo, porque é algo marcante, onde tem a gruta do profeta Elias. Mas isso é Antigo Testamento. Mas já no Antigo Testamento, o que é que a gente percebe? Veja, Elias, e isso é importante, uma nuvem perdida no horizonte. Para muitos não significaria nada, mas para quem tem fé, é Deus agindo, e de fato agiu. Muito cedo na patrística, nos santos padres, se vê naquela nuvem a Virgem Maria, aquela pequena nuvem de Nazaré, de 15 anos, prometida em casamento, e vê-se na nuvem Nossa Senhora. Se para o povo de Israel foi uma chuva depois de uma grande seca com o profeta Elias, com Nossa Senhora será maior do que todas as chuvas, será água viva a não ser trazida em Jesus Cristo, o fruto bendito de seu ventre. Essa teologia é linda, essa espiritualidade de quem tem fé, essa espiritualidade que todos
que bebemos dessa fonte da obra evangelizar, que bebemos dessa fonte da espiritualidade, do uso do escapulário, da devoção à Nossa Senhora do Carmo, Mãe da Boa Morte, é sermos pessoas de fé. Não é um sinal, não é uma nuvem, é uma graça de Deus, é uma graça do Senhor. Filhos, historicamente é verdade que agora já tenho que passar para depois de Cristo, aproximadamente no ano 1251, depois de Cristo. Mas um pouco antes, o Monte Carmelo foi esquecido, apesar de ser sempre um lugar de visitação, sempre um lugar de recolhimento, de contemplação. E nada, imagina, para o povo judeu, o lugar do grande profeta Elias. Mas quando chegou o tempo em que os cruzados, tempo das cruzadas, lembre-se que a terra santa, a terra prometida de Israel, terra santa para nós por causa do santo da terra Jesus, foi tomada pelos sarracenos, foi tomada pelos muçulmanos, bem isso mesmo. Impressionante porque às vezes tem certos santos que a gente, São Matias, não São Matias o apóstolo, São Matias de vários países, rei, a gente hoje não valoriza. Mas meus irmãos, o cristianismo é o que é, o cristianismo persiste, porque muitos lá atrás deram a vida para reter o islamismo, para conter o islamismo e preservar o cristianismo. Mas o Monte Carmelo foi um lugar onde pessoas cansadas da cruzada, homens desaventurados, homens desanimados, foram lá para se recolher, foram lá para rezar, inspirados por Elias, a inspiração do Antigo Testamento, e lá começaram a viver, e essa é a palavra, no obséquio de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, e viveram por longo tempo, mas lá encontraram um altar à Nossa Senhora. Então a devoção mariana estava muito presente. Tempos difíceis vieram, e aqueles homens que lá viviam quiseram se organizar de alguma forma, se organizar através de uma regra. Existe a regra de São Bento, mas aqui uma regra que foi feita e promulgada por Santo Alberto, que era o bispo de Haifa. E eles começaram a viver uma regra, os carmelitas. Tempos difíceis vieram, tempo de perseguição, e todos os cristãos mais uma vez foram expulsos da Terra Santa. As coisas não são simples, meus irmãos. Tudo bem, tolerância, 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 mas as coisas não foram sempre assim. Foram expulsos. E naquele momento, Simão Stock, em 1251, já era o 5º ou 8º superior geral, viu que estava prestes a toda aquela ordem que vivia sob a inspiração sob Jesus Cristo, no obséquio, só no favor, na providência de Jesus, e sob a proteção de Nossa Senhora do Carmo, estavam correndo perigo, estavam para ser dizimados, precisando de reconhecimento, perseguidos até dentro da igreja, fora, era ameaça de fora, era ameaça de dentro. Essa é a vida. E ele faz uma prece,
e pede a Nossa Senhora. E lá, a Maria de Nazaré, mas no Carmo, Nossa Senhora do Carmo, ele faz uma prece. Ó flor do Carmelo, ó mãe, ó flor, flor, lírio, ó flor, esplendor, ó flor do Carmelo, videira florida, sede nos propícia, seja nossa ajuda, seja nosso consolo. Não te faz lembrar de Elias? Não te faz de Elias lembrando: Senhor, 7 vezes, traga chuva, o povo está passando necessidade, mostre teus sinais. Simão Stock clama: ó flor do Carmelo, videira florida, sede nos propícia. E eis que Maria aparece a ele, vestida tal qual está essa imagem, com a roupa que eles usavam, uma roupa sempre lembrando a terra, a humildade, com o manto da pureza, mas ela traz um sinal. O que ela traz na mão? Aparecendo a Simão Stock, Simão do Toco, aquele que tinha feito a prece, entrega o escapulário e diz, com todo o amor: todos aqui, receba o santo escapulário, receba um pedaço do meu manto. Então o escapulário que você usa, que eu uso, é um pedaço do manto de Nossa Senhora, da roupa da Virgem Maria. Sim, é um pedaço da roupa da Virgem Maria, que ela disse: tomem um pedaço daquilo que eu uso, um escapulário. Eu lhe serei propícia. Todos aqueles que usarem a tua ordem, não se extinguirá, Simão. Não se extinguirá, e todos aqueles que usarem o santo escapulário, sempre assim, desculpa, aqueles que usarem o santo escapulário não perecerão da vida, e lhes serei favorável na hora da morte. Meus irmãos, a partir dali, homem de fé, ele leva essa certeza, e de fato a ordem dos carmelitas se propaga pelo mundo inteiro, se estende, se ramifica, mas não é uma promessa só exclusiva a eles, depois corroborada pelos papas. São João Paulo II usava um enorme escapulário, outros papas, Papa Paulo VI falava, e tantos outros. Lembremos que dessa espiritualidade nasceu São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino de Jesus, Santa Edith Stein e tantos outros santos. O santo escapulário é um sinal, é a nuvenzinha. Quem tem fé sabe que o escapulário é um pedaço do manto de Maria. Nem vou falar em amuleto, e se você está ainda nessa, pelo amor, nem vou. Amuleto nunca, mas é um sinal da mãe. Você sabe que eu me lembro, quantas crianças têm seu cheirinho, não tem? Quem tem filho pequeno sabe. Às vezes nós tivemos, Deus o livre se a mãe lavava aquela fraldinha, aquele pano sujo, rasgado, que não tinha jeito, meu filho. Para dormir era aquilo, e todos sabemos
hoje na psicologia atual, que é o ponto seguro da criança. Ou é o cheiro da mãe, é o cheiro do berço, é o cheiro do aconchego, é o cheirinho da confiança. Eu gosto de pensar que Nossa Senhora do Carmo deu um cheirinho pelo Santo Escapulário a todos nós, para quando nos sentirmos amedrontados, para quando nos sentirmos ameaçados, seja pelo rei Acabe, seja pelos sarracenos, seja pelos as atuais ameaças, como estamos vivendo seriamente a pandemia, ou quando vivermos um câncer, ou quando vivermos um acidente, ou quando vivermos, nos apeguemos a esse cheirinho, dizendo: valha-me, mãe, socorra-me, mãe, sede-me propícia, mãe. E me diga qual mãe não atende, me diga qual mãe não socorre, me diga qual mãe não vai se debruçar sobre o berço. Que é a expressão mais linda de uma mãe se debruçando sobre o berço? Quer a expressão mais linda de uma mãe socorrendo um filho? Se mereça ou não, o coração de mãe aceita sempre de volta. É Nossa Senhora. Queridos irmãos, gosto de pensar assim, mas sei das implicações do uso do escapulário, e passo a falar dela. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo, sempre, obrigatoriamente, seja ela de cordão, seja de corrente, seja de madeira, seja de plástico, seja ou uma medalha escapulário, necessariamente tem que ter de um lado a imagem de Nossa Senhora do Carmo e do outro o Sagrado Coração de Jesus. Jesus, geralmente é o Sagrado Coração de Jesus, mas Jesus, exatamente para nos colocar no mistério de Nossa Senhora em Jesus Cristo. Mas padre, eu uso o escapulário do Anjo da Guarda, nada contra, mas não é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Mas eu tenho, de um lado é uma coisa, é o Nossa Senhora Aparecida, nada contra, mas não é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo, você pode olhar, só é escapulário de Nossa Senhora do Carmo, não inventa moda, não inventa moda, é Nossa Senhora do Carmo, obrigado, devolva lá. Ó, cuidado do cetrinho ali, que essa imagem eu ganhei de um senhor, que disseram que era um casal, que não é um casal, mas agora descobri que veio, essa imagem chegou para mim, foi presa na alfândega, chegou para mim esse ano, uma bênção, uma coisa mais linda. Necessariamente, esse escapulário, necessariamente, exatamente para mostrar essas duas dimensões, a Cristo por Maria, o cheirinho de Nossa Senhora. Mas a palavra escapulário, que é um sacramental, agora falando de liturgia, não é um sacramento. Ninguém está condenado se não usar o escapulário. Não é uma obrigação sem a qual não se salva, não. É um sacramental, como o terço, como a água benta, mas é de grande valia. E todos que são da espiritualidade e da obra evangelizar, valha-se dele, valha-se. Eu sei que virou até um certo modismo o uso do escapulário. Certa vez eu nunca esqueço, numa vitrine, passando, eu vi, era um monte de roupa de praia, e todos os manequins estavam com escapulário. Curioso como eu sou, parei, não sabia que eu era padre, fui lá e perguntei: por que os manequins estão disse assim: o senhor não sabe o quanto está vendendo. E às vezes as pessoas vêm para comprar o escapulário e compram uma sunga. Virou modismo. Eu sei que muitos usam e usam mesmo. E se do modismo vamos catequizar para deixar de ser modismo e ser um uso consciente. O escapulário vem da palavra escápula,
ombro. Por isso, ele é para ser usado no pescoço. E geralmente, de um lado, não importa se Nossa Senhora fica na frente ou Jesus atrás. Geralmente, o uso na igreja, Jesus nas costas, não é uma ofensa. Tanto que as antigas alfaias, aqui na frente podia ser devocional, eucarística, mas o padre sempre tinha nas costas uma cruz. As antigas alfaias, romanas, góticas, sempre tinha uma cruz nas costas. Por quê? Quem não tomar minha cruz, quem não tomar a sua cruz não me siga. Escápula, aqui. Mas padre, eu uso escapulário no tornozelo. Compra uma correntinha da mais fajuta, bota no teu tornozelo, mas não bota escapulário não, meu filho. Mas eu gosto de usar como pulseira, escápula. Mas eu gosto de usar como adorno, meu filho, bota uma bijuteria lá, bote umas bolinhas brilhosas, made in China, bote escapulário não. Eu gosto de botar escapulário no meu carro. Não, no carro você vai colocar outra coisa, vai para o carro São Bento, você vai colocar o anjo da guarda. Escapulário é no pescoço, meu filho. Mas padre, vai misturar com meus ouro. Vai, vaca de Bazã. Vai se misturar lá no purgatório também. Filhos queridos, o escapulário eu falei que é um cheirinho. Mas veja, não te faz lembrar que é uma proteção? É uma súplica. Ó Deus, se o inimigo lançar sua seta da frente, que eu me sinta armado. Ó Deus, se me apunhalar por trás, a tua presença me defende. Mas também, não te faz lembrar um avental? Não te faz lembrar que é revestir-se para servir? Então são duas dimensões de uma mesma realidade, nem mais uma nem mais outra. De um lado, proteção, escudo, protegido, armadura, é a mãe que protege. Mas do outro lado, lembrar sempre o eco de Nossa Senhora: fazei tudo o que Ele vos disser. Então eu coloco o avental para servir a Deus, eu coloco o avental para servir a igreja, eu coloco o avental para servir os mais pobres, eu coloco o avental para servir os necessitados, eu coloco o avental para fazer como Maria fez, em tudo a vontade do Senhor. Meus irmãos, vem me falar de amuleto? Só para ignorante, estúpidos. Um cheirinho da mãe.